Você não pode usar para fins particulares. Aí o que acontece? O camarada descumpre as normas internas, usa para finalidade particular, depois ajuiza uma ação e diz, olha, isso aqui não era para o trabalho, era pelo trabalho. Isso aqui era um crédito que eu ganhava, era um salário indireto. Tanto é que eu liguei para minha namorada, liguei para minha mãe, liguei para minha sogra, liguei para todo mundo e nunca tive problema e trabalhei lá não sei quantos anos. Então, aí nós esbarramos nesses princípios. Primeiro, se valesse o que está escrito, o contrato teria validade. O contrato é altamente vulnerável e questionável. A empresa também não fez aquele acompanhamento para ver se aquelas ligações estavam sendo e não puniu. Por não punir, o judiciário também entende que houve uma conivência, uma aceitação, um perdão tácito. A palavra técnica é até essa, um perdão tácito. Então, você ficou conivente com aquela situação. No começo, era só para usar, para ligar para cliente, para telefonar para cliente. Mas ele telefonava para todo mundo e isso foi aceito. Mas que esse perdão tácito só funciona para o empregador, não funciona também para... Mas o que é que isso gera? Um desestímulo. E o que é que o desestímulo faz? Voltamos para aquele exemplo. É a central eletrônica que tem lá em São Paulo, que desempregou não sei quantas mil telemarketers. E está lá fazendo um atendimento eletrônico. Por quê? Porque o pessoal está cansado de ter que pagar a ação. Então, é isso que precisa ser visto. Eu acho que o maior direito do trabalhador é o direito ao emprego. É estar empregado. Eu acho isso. Vou ter que chamar o comercial. Em um segundinho, a gente volta. Estamos voltando ao programa Canal Jurídico, uma interessantíssima conversa com o Dr. Marcos Alencar, especialista em direito do trabalho, que está alertando aqui sobre as condições da legislação trabalhista hoje em dia. Dr. Marcos, mudando um pouquinho de assunto, a gente sempre ouve falar, não é minha área, mas a gente, mesmo assim, com os colegas conversa, que a Justiça do Trabalho é tão protecionista que muitas vezes os juízes veem que a pessoa não tem direito, mas forçam um acordo. Faça um acordo. Mas o doutor não tem direito, mas faça um acordo. Quer dizer, você fica até com um certo receio de não ir de encontro à juíza, etc. E aí, existe realmente isso? Como é que funciona? Veja bem, eu acho que tenho que fazer um esclarecimento antes. O que é? Entramos de novo naquele problema da conscientização. É como se você chegasse para o cidadão comum e dissesse, olha, não... É como se a justiça, a operação do processo, tudo fosse uma caixa preta. Não para nós advogados, nem as partes que estão lá envolvidas, mas para o cidadão comum. É como se aquilo ali não fosse muito divulgado, não fosse muito levado ao conhecimento popular. Então, o que é que eu quero dizer com isso? No momento que fosse levado ao conhecimento popular, tinha que ser explicado para a população. É verdade que é princípio constitucional que o trabalhador ele tem que merecer da legislação uma proteção mais favorável do que o empregador, porque há um declive econômico, financeiro. Mas isso é na legislação. A legislação, quando ela é feita, né, lá no Congresso, aprovada, já cria mecanismos de permitir que essa desigualdade seja compensada. Na hora que o juiz está conduzindo um processo, tem que haver o respeito a outro princípio que também está consagrado na Constituição, que é o quê? O tratamento igualitário às partes. O que é o tratamento igualitário? É você ser imparcial, é você mostrar direitos que estão ali aparentes na mesa para facilitar um acordo e tentar mediar uma composição, mas agindo de forma muito clara, muito transparente. Então, nós aí, fazendo uma conclusão, essa situação, mesa de audiência, o acordo e o juiz lá tentando, mas eu paguei tudo, ele não tem direito a nada, não, mas não corro risco, faço um acordo e tal. Esbarra em quê? Primeiro, a desinformação das partes que estão ali. A desinformação, porque não há um contato íntimo com a justiça.
Às vezes você é proprietário de um pequeno mercado, de uma farmácia, de um boxe, e você nunca foi para a justiça. Então você chega ali e você toma um susto. Né? Coração na mão, recebeu uma reclamação trabalhista, o coração bate forte. A pressão psicológica é natural, porque você está vendo um juiz, está vendo advogados, aquele movimento e tal. Então, a desinformação. Segundo, que, lamentavelmente, não é cobrado do Poder Judiciário esse respeito de que quem tem que tratar de forma protecionista é a lei. O juiz ele tem que haver uma conscientização da opinião pública em todas as esferas do Poder Judiciário. O juiz está ali como um agente do Estado para cumprir a lei. E nada mais do que isso, é aplicar a lei. Ele não está ali para dizer, eu às vezes pego decisões de eu acho, eu entendo. Não tem que achar, não tem que entender. Tem que dizer, o artigo tal prevê isso e a hipótese se enquadra nele e por isso o julgamento é esse. Muitas vezes dizem, mas Marco, você quer um julgamento matemático? Não, eu não quero um julgamento matemático, mas a legislação, quando trata do processo, existe um rito processual e ela tenta levar para isso aí. Para quê? Para que a gente trate com um procedimento padrão. Porque o que é que você enfrenta hoje no judiciário, como um todo? Decisões de casos similares, totalmente divergentes. Eu tenho clientes que é uma dificuldade, eu tenho que explicar, porque a ação é a mesma, a produção documental é a mesma, as testemunhas às vezes são até do mesmo setor. Um ganha a causa e o outro perde. Por quê? Porque é na base do eu entendo. Isso às vezes favorece quem ganha e também prejudica quem perde. Então, eu acho que tem que ver isso. Outro ponto também que eu defendo é o quê? Tem que haver um controle externo do judiciário. Não como o CNJ é uma luz no final do túnel. O CNJ tem feito um trabalho brilhante para a sociedade brasileira, mas tem que haver um órgão externo de controle em que termos? Da produtividade. Vou lhe dar um exemplo. Produtividade. Me desculpa, agora eu tenho que falar. Eu tenho tocado nesse assunto quase que todo programa. Na Justiça do Trabalho e na Justiça Federal, a gente sente até muita produção. Mas na Justiça Estadual, doutor Marcos, eu estou falando para que os desembargadores me vejam, além de subdimensionamento, quer dizer, quantidade a menor de juízes, é impressionante que a gente não consegue despachar. Cadê o juiz? Não chegou ainda. 2 horas, 2h30 da tarde, não chegou ainda. Quando chega muitas vezes 3 horas da tarde, o expediente acaba às 5h30. Como é que a gente vai despachar? Cadê a produtividade? Cadê o cartão de ponto que deveria ter, sabe? Para poder mostrar. Mas isso é consciência política, doutor Perazzo. Veja bem, quando eu digo a produtividade, eu me refiro a um caso, vamos para o caso da Justiça do Trabalho. A questão das audiências. Se você atrasar 1 minuto e a audiência começar, obviamente, no horário, se você for reclamado, né, réu, você vai revelia. Revelia, para que o telespectador entenda, é o seguinte, é como se fosse uma omissão total de defesa. Tudo que a outra parte está dizendo, de matéria de fato, passa a ser verdade. Por outro lado, se o autor também se atrasa, o processo é arquivado. E ele tem que reclamar de novo. Veja bem, às vezes você corre, chega lá no horário da audiência, a audiência demora 1 hora, 1h30, 2 horas para começar. Pautas imensas, intervalos entre uma audiência e outra de 1, 2, 3, 5 minutos. Eu combato isso há muitos anos, até no CNJ eu já entrei com requerimento, e o CNJ declinou da competência, mas a relatora até votou a favor de que se criasse uma regulamentação nacional para que a audiência não pudesse atrasar mais do que 30 minutos. Seria uma tolerância máxima e aí ela teria que ser adiada. Mas veja bem, onde é que isso esbarra? Vamos de novo para a questão do princípio. Eu sou muito de olhar qual é a origem do problema. Isso é como um rio, a gente tem que olhar a nascente. Eu faço uma pergunta para responder isso. Eu faço uma outra pergunta. Quem é a maior autoridade pela Constituição Federal? Supremo Tribunal. Supremo Tribunal. Você está tendo um enfoque de advogado. Vamos olhar um enfoque social. É o cidadão. A maior autoridade é o cidadão. É o poder do cidadão. Então, o cidadão chega numa empresa pública, ele é tratado como se estivesse ali pedindo um favor, enquanto que todo aquele aparato, não só físico como de pessoal, está sendo sustentado pelos impostos que ele paga. O magistrado é da mesma forma. O juiz ele já tem toda uma proteção, ele não pode ser movido do lugar que ele está zoneado, ele tem toda uma prerrogativa para que ele se proteja como juiz e tem isenção para julgar. Mas ele tem que se conscientizar que a maior autoridade ali, na questão do bom atendimento, é o cidadão.
A vara tem que se adequar ao cidadão, e não o cidadão se adequar à vara. Essa questão que você fala, eu vim buscar um alvará, o cidadão se desloca de uma cidade vizinha, do interior, vem numa Kombi ou o que seja, eu vim buscar, o juiz não assina alvará dia de sexta-feira, vinha na segunda. Então, isso é uma falha estrutural, que a falta dessa consciência política do cidadão faz com que a gente tenha essa questão, a produtividade. A produtividade na Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho é muito rápida em relação às outras justiças. Mas existem processos com 3, 4, 5 anos. Aí vão dizer, mas a culpa é do advogado que recorre muito, ou da empresa que recorre. Não, a culpa não é de advogado, não é da empresa, não é de nenhuma parte. Sabe por quê? Porque os prazos para recorrer são fixados. O seu prazo para recurso são 8 dias. E por que um processo demora muito? Porque você recorre muito? Se você exercesse 3, 4 recursos, seriam 24 dias. E por que um processo dura 4 anos? É porque você recorre muito? Ou é porque o aparato da máquina judiciária não está comportando a demanda? Está subdimensionado, é o que eu digo o tempo todo. Então nós temos que rasgar esse véu e mostrar para a sociedade quem é o responsável, quem é o vilão, quem é a autoridade e quem deve ser mais respeitado. Eu defendo isso, o juiz tem que ser super respeitado, ele tem que estar protegido, tem que estar blindado para ele ter liberdade de atuar. Mas nós também temos que entender que aquele cidadão, o mais simples, o mais despreparado, assim, do ponto de vista de nível social, assim, o menos favorecido, esse é o que tem que ser mais respeitado. Essa é a visão que eu tenho e que eu não vejo, infelizmente, até a nossa OAB não propagar tanto. Esse poder do cidadão. O cidadão chega ali sem ter conhecimento pleno dos direitos que tem, pedindo uma licença, como se ele fosse um estranho, como se ele estivesse ali de favor. E a justiça está lá para atendê-lo. Né? E a justiça não é do trabalhador, nem é do empregador, é uma justiça do trabalho. Então ele faz parte daquela mecânica, que ele foi criado para atender uma ânsia dele. Mas não, a gente vê o inverso. Ele tem que se adaptar a uma máquina. É como se você criasse, é como se você tivesse um filho, criasse um mecanismo, criasse uma coisa, e aquilo ali fosse controlar as suas necessidades, quando deveria ser o oposto. Para terminar o programa, doutor Marcos, e a emenda constitucional 45, que ampliou tanto a competência da Justiça do Trabalho, qual é a análise que o senhor está fazendo dela até então? Eu acho a emenda 45 oportuna, foi muito inteligente para que o telespectador entenda. A emenda 45 é onde envolve trabalho, trabalhador, prestação de serviço, tudo passa a ser da competência, ou seja, passa a ser apreciado e julgado pela Justiça do Trabalho. Eu acho que foi uma medida inteligente. A emenda é inteligentíssima. Agora, a emenda tinha que trazer, eu digo assim, era o momento de ouro, né? De você trazer, junto à emenda, uma amarração em relação à estrutura judicial. Imagina, a Justiça do Trabalho, ela em algumas cidades, ela está subdimensionada. Só para tratar do trabalhador que tem lá a carteira profissional assinada. Imagina na hora que abre essa competência, né, que já está aberta desde 2006, salvo engano, e vem agora prestadores de serviços, representantes comerciais, aquela pequena obra que você fez em casa, não para discutir um vínculo de emprego, mas para discutir aquele contrato de empreitada que não foi cumprido. Então, a demanda está maior ainda, o campo de atuação da justiça está maior. E eu não vi, né, medidas assim, de criação de mais varas, de maior dimensionamento. O grande problema da Justiça do Trabalho que eu vejo hoje é na parte de cálculo. O processo até anda rápido na fase instrutória, que é ouvida de provas, até a sentença, mas quando chega na hora do cálculo... E a parte de instâncias superiores, como é que está andando? Olha, as instâncias superiores, no Tribunal Regional aqui, nós temos um bom andamento. Nos regionais, em geral, nós temos o andamento é rápido. Os estados vizinhos, também muito bom. 3, 4 meses, a coisa acontece. Agora, se for para o TST, aí, se for um recurso de revista, 3 anos, 3 anos e meio. E para o Supremo? Aí, recurso extraordinário, ele não tem efeito suspensivo, reflete menos na duração do processo. Sim. Mas o grande problema, eu vejo o caos na execução. A execução ela tinha que ser mais dimensionada. E outra coisa, os juízes tinham que atinar, porque o que acontece hoje? Há uma pressão muito grande na execução. Né? Eu ganhei o processo, terminou e agora eu vou receber.
E aí começa um segundo processo, porque é uma confusão para receber e para executar. Ah, vou bloquear crédito, não sei o quê, não tem crédito, e começa aquela confusão. Então, o que é que acontece na execução? A execução não foi aperfeiçoada. Os magistrados são pressionados e alguns processos começam a ver a questão do cerceamento de defesa. São despachos que não são intimados à parte, não são publicados, editais de leilões e por aí vai. Então, isso cria uma série de incidentes na execução que permite a discussão. E aí retarda o pagamento. Então, eu acho que a execução trabalhista ela tinha que ser repensada, tinha que ser criada uma norma de procedimento e tinha que ser padronizado para todas as varas, para que os juízes eles pudessem estar mais sincronizados. E não é isso que acontece. Cada vara tem o seu procedimento. Então, Marcos, a conversa foi tão boa que ficou curta, porque a gente tinha muita coisa que conversar. Mas, de qualquer maneira, já lhe convido antecipadamente para vir aqui de novo ao nosso programa e a gente bater outro papo desse, porque é um assunto realmente de relevância e interessa a todos. Você que gostou do programa, manda um e-mail. Nosso e-mail é canaljurídico@hotmail.com. canaljurídico@hotmail.com. Um grande abraço e até a próxima terça-feira. Até lá.